encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Obrigado, Laís. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai amado, nesta manhã nós queremos, Pai, aprender mais da Tua palavra. Queremos, Senhor, pedir Espírito Santo, ilumina nossa mente e abre o nosso coração, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, não fique apenas na nossa consciência, mas possa descer ao coração e possa se tornar prática no nosso dia a dia. Assim nós te louvamos, pedimos que diminuamos para que Tu cresças. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro derramamento, então, amados, do Espírito Santo que a igreja experimentou foi no dia do Pentecostes. Esse foi o primeiro derramamento do Espírito. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa avivamento. Muitas vezes a gente não entende. E a palavra avivar veste o seu significado sobre sua fronte. Seu significado vem do latim e pode ser interpretado assim: viver de novo, receber novamente uma vida que quase expirou, ou reacender a chama da centelha vital que quase foi extinta. Um avivamento é algo que acontece de dentro para fora. Quando o avivamento acontece, o Espírito Santo toca os corações das pessoas de maneira especial. Essa transformação do coração se reflete na vida e nas ações. Porque palavras são bonitas, mas palavras não dão sustento. Isso tem que ser evidenciado com ações. Se eu não viver o que prego, então não adianta. Eu preciso pregar e viver. Então é isso que é um verdadeiro avivamento. Quando o avivamento acontece, o Espírito Santo nos toca. Então, nos dá justamente essa transformação do coração dia a dia. É importante ressaltar também que avivamento não é apenas um evento isolado, mas um processo contínuo de busca por Deus, pela presença de Deus e pela transformação pessoal. Porque é isso que nós precisamos. Você e eu precisamos ser transformados todos os dias. Ninguém aqui é perfeito.
Alguém disse que a igreja é um hospital. Eu digo que a igreja é um quartel-general, onde tem soldados alistados, que de vez em quando precisam ir para os primeiros socorros. Mas se for sempre um hospital, a gente não vai sair do leito. Cuidado. Se a gente achar que a igreja é um hospital, a gente vai se acomodar no leito. A igreja é um quartel-general, onde o nosso general é Cristo e você e eu estamos alistados. De vez em quando precisamos ir ao leito, mas a nossa posição é estar sempre alertas, apostos para poder batalhar. Quando os cristãos então são avivados, eles vivem de forma mais consciente, eles fazem das suas casas mais santas e mais felizes, e isso leva as pessoas de fora a olhar para aquelas pessoas dizendo: o que está acontecendo? Essa pessoa brilha, essa pessoa tem um brilho diferente. É isso que os judeus que estavam vindos de todas as partes do mundo olharam para os discípulos e disseram: o que está acontecendo? Beberam? Não, é o brilho do Espírito Santo sobre a vida deles. É o brilho de Deus sobre a vida da igreja. Se as pessoas que estão à sua volta não veem esse brilho, é porque nós precisamos de um avivamento. Eu queria entrar agora numa parte que precisamos entender para que a gente possa vivenciar isso. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Aqui o apóstolo João, que é tomado pelo Espírito para escrever essa carta, ele está escrevendo a 7 igrejas, mas ele vai começar por essa igreja, que é a igreja de Éfeso, e veja o que ele diz à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, diz assim então, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Note, era uma igreja que tinha verdadeiramente demonstração de obras, que trabalhava arduamente e que perseverava. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, era uma igreja que tinha uma base boa na palavra, uma base boa teológica. E descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Era uma igreja que, se hoje nós víssemos aqui, olhássemos para a terra, era uma igreja modelo. Olha, uma igreja perseverante, que suportou os sofrimentos por causa do nome do Senhor e que não desfaleceu. Mas vamos ver no verso 4 o que diz. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso 6. Mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. De acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxamento no trabalho, não apenas uma questão, eu não estou afim, não quero, vou relaxar na obra, não estou afim hoje de tocar. Então, manda um WhatsApp no grupo do louvor, olha, hoje não vou tocar porque eu não estou afim. Isso é relaxo, mas não se trata de relaxamento. Veja bem, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, naquela igreja, haviam pessoas comprometidas. Haviam pessoas que estavam trabalhando. Só que não havia
uma coisa importante que nós vamos ver agora. Primeiro, antes de entrar nisso, a palavra grega traduzida como labor é kopos, que, de acordo com a concordância de Strong, significa um intenso trabalho unido e aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos efésios, não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda na produtividade no serviço ao Senhor. Ou seja, não era uma igreja improdutiva. Era uma igreja que estava ativa, entre aspas. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir. Uma vez que nessa mensagem profética o Senhor Jesus elogia a persistência da igreja de Éfeso. Jesus, ele elogia isso. Capítulo 3 diz assim: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Veja bem, era uma igreja que perseverou, que suportou provas por causa do nome do Senhor e não se deixou esmorecer. Mas a perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho, na dedicação, uma vez que Deus, ele disse uma coisa no verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda e é chamada de pecado e precisa arrependimento. Há muitos cristãos que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Por quê? Porque isso se torna muito bom. Eu estou trabalhando, estou ativo. Quantas vezes eu vivenciei isso na minha própria vida? Estando ativo no ministério. Vocês sabem que no Brasil nós pastoreamos 10 anos de forma integral. E o primeiro tempo, eu me dediquei tanto que virei um pastor de ativismo e não de primeiro amor. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque Deus, ele não quer que você seja produtivo sem amor. Não adianta. Não adianta de nada a gente demonstrar produção sem a, digamos assim, a dinâmica correta no nosso coração. Deus não, ele não se impressiona com números. Deus não olha números, Deus olha o coração. Então a queixa que o Senhor faz aqui é de fato que esses cristãos haviam abandonado o seu primeiro amor. E a palavra grega que está aqui, porque vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego, é apiemi, que é traduzida como abandonar. E nesse contexto significa enviar para outro lugar, mandar ou ir embora, ou partir, ou até de um marido que abandonou sua mulher. Essa conotação. De um marido que abandonou sua mulher, de não interferir, de negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem qualquer razão. Quando eu estava estudando sobre isso, é por isso que o Espírito me falou tremendamente. A igreja não é um hospital, a igreja é um exército. E os que estamos aqui não podemos desertar. Não é por causa do pastor, não. É por causa do nosso general. Aquele que nos chamou, ele é digno de receber nossa adoração, nosso louvor, nossa glória, nossa obediência. É isso que Deus tem para nós. O Senhor Jesus tampouco está exortando essa igreja por não o amarem mais. Não se trata de uma ausência completa do amor, veja bem. Ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade.
É como aquele relacionamento que cai na monotonia e vai levando. E o marido ou a mulher não tem mais essa chama, essa faísca. E muitas vezes nós vimos a igreja sem essa chama no coração. Ninguém aqui é obrigado a estar aqui. Você veio porque você quer encontrar com o Senhor, adorar o Senhor. E como bem falou Adam aqui, isso apenas é a cereja do bolo. Porque aquilo que te dá substância, aquilo que te dá base, aquilo que te dá fundamento é no dia a dia. Muitos de nós chegamos aqui achando que, vou à igreja porque a palavra vai me sustentar a semana toda. Não. A palavra, ela apenas vai trazer a você ou um conforto, ou uma exortação, ou uma palavra de esperança, mas o que vai sustentar é a sua vida com Deus. O que vai sustentar você é o seu relacionamento diário. Muitas vezes a gente acha que porque estamos salvos e já estamos... Tem até uma revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista que é Salvo, Seguro e Tranquilo. Já estou salvo, estou seguro, estou tranquilo. E a gente relaxa. E o nosso primeiro amor vai esfriando e vai se apagando. O primeiro amor, então, é como um fogo. E se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele vai se apagar. E sabe, muitas vezes, amados, nós jogamos a água. A água das informações, água daquilo que a gente recebe tanto do mundo, água de talvez mágoas que a gente deixa crescer no nosso coração, água de situações que passamos. Deus não quer que você deixe que esse primeiro amor se apague. Deus quer que você coloque lenha. E sabe aonde você vai achar lenha? É na palavra, é na oração, é na busca. Aí lenha. Água tem na internet, água tem no telemóvel, água tem nas conversas fiadas, água tem no mundo, mas lenha tem na palavra, lenha tem na oração, lenha tem na vida dedicada. Falhamos porque não alimentamos o fogo e permitimos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca sua intensidade, Mas existe um caminho de volta, e é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor que eu acho magnífico, porque na palavra, o Senhor, ele traz à tona nossa condição, mas traz à tona também a resposta e a solução ao problema. O que ele diz então? Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Cristo mencionou aqui 3 passos práticos que devemos dar ou colocar em prática para que a gente possa voltar ao primeiro amor. A primeira coisa, ou o primeiro passo, é o ato de lembrar, trazer à memória. Lembra o que o profeta diz? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Mas aí, trazer a lembrança. Onde foi que eu perdi meu primeiro amor? Foi porque deixei de buscar? Foi porque estou buscando em outras coisas? Porque minha fonte agora é querer ficar rico? Coitado, em Portugal. Porque minha fonte agora é depender de pessoas. Porque minha fonte agora é nas conversas. Porque minha fonte agora é YouTube. Porque minha fonte é tal. Não, a gente precisa retornar
aquilo que verdadeiramente é essencial. Relembrar os primeiros momentos da nossa fé. Feche seus olhos e lembre quando você conheceu a Jesus. Lembre quando você recebeu o dom da vida através do Salvador. Lembre aquele dia que você foi resgatado. Que você recebeu a palavra. Que Ele transportou você e tirou do reino das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Talvez você esteja aqui e nunca passou por isso. Mas hoje é a oportunidade de você receber Cristo no seu coração. Agora, se você já passou por esse processo de salvação, lembre desse momento. Qual é a primeira coisa que veio à sua mente? Pode abrir os olhos. É aquela paixão, é aquele desejo de pregar a todo mundo. De dizer, olha, eu fui liberto. Eu fui restaurado. Jesus me salvou. Jesus me resgatou. Jesus transformou a minha vida. Antes eu mentia, antes eu roubava, antes eu me prostituía, antes eu fazia isso e aquilo. Hoje eu sou uma nova criação. E a gente ia e contava para nossos familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os vizinhos. Lembraram a chama? Essa é a chama que não pode deixar de estar acesa em nosso coração. O segundo passo é arrependimento. E Tiago, ele faz a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, né? Tiago, ele faz na sua carta, Tiago capítulo 4, versos 8 a 10, uma definição de como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. O que é que diz Tiago? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A tristeza que não é errada. A tristeza que vem para a salvação. Sabia disso? A gente às vezes diz assim, não, vai embora todo o espírito de tristeza. Mas quando Deus envia uma tristeza no nosso coração, é para que a gente possa entender que sem Ele nada somos. Que precisamos dele. Para que a gente não queira ser autossuficiente. Não, eu estou tranquilo, sou o cara. Não somos. E aí então nós precisamos entender que o fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a restauração. Diante dele. Se reconhecemos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos como separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos em arrependimento diante do Senhor para buscarmos uma renovação. É isso que Deus quer. Deus quer que você e eu sejamos renovados diariamente. Sabe por quê? Porque diariamente nossa carne, ela milita contra nós. Diariamente a nossa carne diz assim, não, para que você ler? Para que você orar? Quando você vai pegar na Bíblia, orar, o que acontece? Bate o sono, né? É a nossa carne dizendo, você não precisa disso. Só que quando nós temos no nosso coração a chama do primeiro amor, a gente não se importa com o sono. A gente não se importa se está desconfortável. A gente busca a presença de Deus. O conselho proposto então pelo Senhor, agora o terceiro é: volta
a prática das primeiras obras. Não basta apenas lembrar, não basta apenas se arrepender, é necessário voltar a praticar as primeiras obras. É por isso que eu pedi para você lembrar. Eu não sei com quantos anos você entregou sua vida a Jesus. Eu me lembro, eu fui com 12 anos de idade, na igreja, lá no Peru, ouvindo uma pregação de um pastor espanhol, Israel, que mora em Múrcia. E ele trouxe uma palavra que confrontou meu coração. E assim como Otávio estava sentado aí, eu sentava do lado dos meus pais, e eu comecei a chorar com aquela palavra. E eu não era uma peça boa. Geralmente, filho de pastor é meio difícil. Você é uma exceção. Mas é interessante porque meus colegas chegavam perto e disseram: eita, levou uma surra do seu pai, né? Não. E eu estava aí, sendo tocado pelo Espírito, com 12 anos de idade. E na minha cabeça, eu era o ser mais desprezível do mundo. Mas Deus mesmo assim me amava e estendia sua mão para mim. E isso fez uma grande diferença porque eu pedi para você lembrar como a gente era quando recebeu a Cristo, porque minha tia, que era missionária na época, ela fazia nas nossas ruas vizinhas impactos com as crianças. E eu ia ajudar ela com os teatros e falar para as crianças da nossa idade do amor de Cristo. E eu mesmo com 12 anos de idade, ou 13 mais ou menos, não tinha vergonha, porque estava no meu primeiro amor. Mas quando fui crescendo, me tornando adolescente, a vergonha chegou. E eu entendi que meu primeiro amor estava se apagando. Ao ponto de dizer: não quero o ministério que foi me prometido. Com 14 anos de idade, num acampamento de adolescentes, o Senhor me chamou profundamente assim, com uma palavra direta, direcionada para mim: você está sendo separado para o ministério. Com 17, eu não queria mais. Com 18, o amor foi se esfriando. Com 19, na faculdade, a minha visão era: quero ser empresário e vou ajudar a obra. O amor se esfriou. E eu comecei a me lembrar: onde perdi o meu primeiro amor? Influência dos colegas? Influência da universidade? Com filosofia? Influência do mundo? Influência da minha carne? E eu comecei a me afastar. Não da igreja, não, mas do meu relacionamento com Deus. Nunca me desviei da igreja, mas perdi o meu primeiro amor. E hoje o Espírito ministra meu coração. Não adianta você permanecer na igreja, mas sem ter a chama do primeiro amor acesa. Não adianta. Jesus, ele não condenou a igreja de Éfeso porque não o amavam mais, mas ele disse assim: porque vocês não me amam como no princípio. Precisamos amar o Senhor como no princípio. É tempo de resgatarmos o nosso primeiro amor. E não é um amor, né, como a gente está acostumado aqui, né? Aquele amor que a gente conhece, né? Que muitas vezes a gente faz: eu te amo,
o nosso amor para Deus, ele precisa ser um amor integral, independente da circunstância, independente da situação, com trabalho ou sem trabalho, com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta, com um carro batido ou sem um carro batido, com um carro na oficina ou sem um carro na oficina. Meu amor precisa ser direcionado todos os dias ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E aí, amados, nós precisamos entender isso, mas eu fiz toda essa introdução para que você possa entender como a igreja ela precisa de um reavivamento espiritual. Quando eu falo reavivamento, não estou falando aqui de movimento, como eu sempre digo aqui. Não estou dizendo aqui, agora todo mundo vai ter que falar em línguas. Não. O falar em línguas é um dom que é dado pelo Espírito e Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer e para a glória dEle. Não é para ficar feito papagaio repetindo as coisas. Então, se você tem esse dom, amém. Mas há outros dons. Existem outros dons do Espírito. E é por isso que Paulo vai dizer, mas não vou entrar nesse mérito, mas é para você entender que o maior de todos é o amor. Esse é o dom que a igreja tem que exercitar. O amor. E aí eu quero entrar justamente nessa história da igreja. A primeira, digamos assim, a primeira centelha do Espírito Santo de avivamento veio em Atos. Vocês, quantos estiveram aqui quando nós falamos da história da igreja até a etapa de Lutero, da Reforma? Quem não esteve tem no YouTube. Então, depois, a reforma de Lutero, a reforma protestante, ela não deixa de ser uma parte do reavivamento da igreja. Porque a igreja estava morta. Porque a igreja estava achando que por obras você poderia ser salvo e deixou seu primeiro amor. Mas depois disso houve centelhas de reavivamentos na história. E aí eu quero rapidamente, para não tomar muito tempo, no século XVIII havia uma igreja que estava localizada entre a Boêmia e Morávia, que hoje é a República Tcheca. E essa igreja era a Igreja Moraviana. Por quase 5 anos, por quase 5 séculos, a Igreja Moraviana, ela proclamou o Evangelho por todas as partes do mundo. Sua influência ela excedeu numericamente por ter cooperado com os cristãos de todos os continentes. Olha, eles têm uma herança na fé tremenda. E o século XVIII, ele viu justamente o renovo da igreja através do conde de Zinzendorf. É um nobre pietista que era da Saxônia, e ele então, com algumas famílias moravianas estavam fugindo da perseguição, ele acolhe eles como um refúgio na sua propriedade. Isso em 1722. E aí então começa a igreja moraviana a se constituir. E em 13 de agosto de 1727 foi marcado com uma grande renovação espiritual para a igreja moraviana. Para vocês terem uma ideia, eles começaram um movimento de oração que durou 100 anos. Você não me ouviu direito. Eles começaram um movimento de oração que durou 100 anos. Não durou 100 dias, não. Não foi 10 anos, não. Foram 100 anos orando ininterruptamente, fazendo um relógio de oração, buscando a presença de Deus. Sabe como resultado a igreja moraviana foi levantada como uma igreja missionária? Porque o avivamento, ele não é para a gente ficar aleluiado, não. O avivamento é para que a igreja se levante e cumpra o seu propósito, o seu papel.
A igreja que mais contribuiu com missões na história foi a igreja dos moravianos. Sabe o que acontecia? Alguns irmãos moravianos, eles se vendiam como escravos para poder pregar a palavra entre os escravos. Eu digo, Senhor, como estou longe. Como estou longe de viver um evangelho assim. Porque hoje só queremos o nosso bem-estar. Eles renunciaram à sua liberdade para pregar a palavra. E a gente hoje não quer renunciar à nossa condição por tanta besteira. Os primeiros moravianos chegaram na América durante o período colonial, em 1735. E eles então formaram parte de uma instituição filantrópica de Oglethorpe, na Geórgia. E na tentativa de estabelecer uma comunidade em Savannah, que não foi bem sucedida, mas eles impactaram a vida de um jovem inglês, que numa situação tão assim controversial talvez, porque esse jovem era cristão e ele embarcou num navio rumo à América com um grupo de moravianos. E lá o navio começou a enfrentar uma forte tempestade em alto mar. E o coração desse jovem começou a ficar triste, aflito, com medo da morte. Enquanto o grupo dos moravianos estava feliz, cantando e celebrando ao Senhor e adorando ao Senhor em meio a esse panorama de morte. E esse jovem foi impactado com esse testemunho. E esse jovem, ele, anos depois, foi usado para vivenciar um avivamento na Inglaterra. O nome dele era John Wesley. E John Wesley, que fundou a igreja metodista wesleyana, ele impactou Inglaterra, começando essa faísca naquele navio, porque ele aprendeu que não precisava ter medo da morte, porque a morte é o princípio de tudo. Mas antes de entrar nesse tempo de John Wesley, nos Estados Unidos houve também dois focos de avivamento, que era o Grande Despertar, e depois teve o segundo Grande Despertar em 1720, com um jovem também, pastor, Jonathan Edwards. E estava também aí, junto, contemporâneo, George Whitefield. E era parte de um fenômeno religioso que começou na Europa, nas colônias britânicas. E o reavivamento, então, ele começou principalmente entre os povos da Holanda, reformados, mas também chegou para as igrejas tradicionais, como as igrejas batistas, presbiterianas e congregacionais. E um dos sermões mais famosos desse homem, desse jovem, pastor Jonathan Edwards, foi pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele pregava os sermões dele lendo. E sabe o que aconteceu certa vez, quando ele estava pregando o seu sermão, lendo? As pessoas começaram a se derramar nas cadeiras, se ajoelhar, chorar, gritar. Porque eles começaram a entender a sua verdadeira condição. Pessoas estavam agarradas aos pilastres da igreja, chorando e clamando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O Grande Despertar teve vários resultados, mas também causou divisões entre algumas denominações. Mas aí houve, em 1790, na Nova Inglaterra, um segundo Grande Despertar. E durou até 1830, 40 anos. E aí então, um dos
Um dos pregadores conhecidos na época era Finney, Charles Finney. E aí então se produziu esse segundo grande despertar, onde houve um aumento grande nas igrejas, onde muitas reformas sociais, como a abolição da escravatura, foi vivenciada nesse tempo, graças a esse avivamento. A gente às vezes acha que as coisas que acontecem na história do mundo é por política, não. É porque a igreja se ajoelhou e orou e buscou. E os direitos das mulheres foram conquistados também por esse movimento. E agora vem no século XVIII, já no final, onde a Inglaterra estava barrida pela violência, bebedeira, crise política. Isso já durava mais de 50 anos. E a maioria do clero era constituído de homens de pouco fervor, ou quase nada. Muitos deles eram mundanos e egoístas, simplesmente ocupantes pelo ofício. A pregação consistia apenas em discussões teológicas. E por vários anos não houve, a não ser dentro da igreja, uma frieza espiritual. Mas aí, Deus levanta do meio do seu exército um homem que teve um testemunho tremendo num navio com os moravianos. E aí então, em Oxford, na Inglaterra, ele se reuniu com seu irmão John e Charles Wesley. E ele começa a reunir um grupo de jovens, conhecido como o Clube Santo. E a partir desse Clube Santo, muitos começaram a se reunir. E aí é onde é fundada, então, como vocês já ouviram falar, a Igreja Metodista. A energia que tinha Wesley era algo notável. Ele viajou aproximadamente 8.000 quilômetros em um ano e pregou 15 sermões por semana. Quando eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, eu não sou ninguém. Em um ano ele percorreu. Não tinha carro, não tinha trem naquela época. 8.000 quilômetros num ano. E aproximadamente pregava 15 sermões por semana. Depois veio um avivamento no país de Gales. E a história do avivamento do país de Gales não começa com uma conferência ou num culto, nem com um momento de perseguição também, não. A história, ela começa com pregadores e professores que viajavam anunciando as boas novas no Evangelho, de forma pura e reformada. E nesse tempo Deus levanta então um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts ele foi o instrumento precursor do avivamento naquela nação. Era um homem comum, trabalhador, trabalhava numa mina de carvão, oriundo de uma família metodista, ou seja, tinha influência de John Wesley. E ele então, Evans, ele estava sempre insatisfeito com seu nível espiritual e buscava ansiosamente algo maior. E é isso que eu quero que você entenda junto comigo nesta manhã. Esses homens, e algumas mulheres também, eles tinham uma coisa em comum: insatisfação espiritual. Quando nós vivemos vida de satisfação, a gente acha que está tudo bem. Mas lembre, você e eu precisamos sempre mais. Mais. Mais de Deus. Foi então que em uma reunião dirigida por Seth Joshua, na cidade de Blanert, uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904,
Evan Roberts foi visitado de uma forma poderosa pelo Espírito Santo, sendo dobrado por Deus. E no seu testemunho ele disse, abre parênteses, senti uma força, uma energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas. Caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar e não compreendia o que havia em mim para ser amado. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, que as pessoas serão dobradas contra a sua vontade. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Fecha parênteses. Isso era o que ele pensou naquele momento, foi ministrado naquele momento. Desde esse então, esse homem tinha um sonho, ganhar 100.000 pessoas para Cristo. Isso ardia no seu coração. E num dos vários cultos dirigidos por ele, após esse episódio, o Espírito Santo foi derramado, não apenas na igreja, em todo o país de Gales. Porque um homem buscou com fervor, com desejo, o primeiro amor. Depois veio, já no século XX, o ano era 1906, com William Seymour, um pregador batista, negro, que recém chegava de Houston. E ele convocou cristãos para ir além dos limites da sua fé. Ele pregava a necessidade de santificação e do batismo no Espírito, acompanhado pelo dom de falar em línguas. Embora outros episódios de falar em línguas já tivessem ocorrido nos Estados Unidos e na Europa, mas era aquilo que ardia no seu coração. E então Seymour, ele encontrou um espaço para realizar uma das suas reuniões numa rua conhecida hoje mundialmente, porque foi o avivamento da Rua Azusa. Num antigo prédio de uma igreja metodista. E é através desse evento, desse episódio de avivamento, que surge a igreja pentecostal e algumas igrejas como a Assembleia de Deus e outras, que são bênçãos. O avivamento da Rua Azusa, então, caracterizou-se por uma atmosfera de liberdade e igualdade, por onde homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, se reuniam junto em busca do mover do Espírito. Lembre-se que naquele tempo era negros por um lado, brancos por outro, ricos por um lado, pobres por outro, empresários de um lado, operários de outro. O que marcou esse avivamento foi a unidade. Não havia mais cor racial, não havia mais condição social, todos reunidos para buscar a presença de Deus. E as reuniões eram marcadas por manifestações espirituais, curas divinas, profecias e outros dons sobrenaturais. Depois vieram outros avivamentos, vou falar rapidamente para encerrar, mas em Toronto, no Canadá, em 1994, na Guatemala, na cidade chamada Almolonga, eu tive o privilégio de poder ver a evidência desse avivamento. Sabe, era uma cidade pequena, mas o que me marcou desse avivamento de Almolonga é que um dos pastores começou a orar e começou a buscar os outros pastores da cidade para se reunir, independente de placa denominacional. E o objetivo era buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Unidade e buscar ao Senhor. E sabe o que aconteceu com o tempo? Foram especialistas do mundo todo olhar, porque as plantações desses irmãos das igrejas de Almolonga, os frutos eram enormes. Nunca antes tinha se visto isso. Depois eu vou até colocar no grupo da igreja, me lembrem, para colocar o documentário desse avivamento em Almolonga. Você precisa ver e assistir aquilo que Deus fez naquele lugar. Depois na Pensacola, em Bronzeville, nos Estados Unidos, em 95. Em Cali, na Colômbia, 95 também. A Colômbia experimentou um avivamento tremendo.
Eu fui ver, estive lá na Colômbia no ano de 2001, 2002. Fui 2 vezes, né? Por isso que eu não me lembro se... Amados, eu fui visitar uma igreja lá. Sabe quantos membros tinha essa igreja? 40 mil. E quando você entrava, não tinha começado o culto. Porque a gente foi primeiro, fomos para um congresso, então os pastores nos recepcionavam e nos faziam o reconhecimento do templo lá, que eram vários galpões que eles juntaram para poder fazer esse local. Você sentia a presença de Deus naquele lugar. Depois em Missouri, nos Estados Unidos, em 96. E depois, amados, vários focos de avivamentos que vão ainda acontecer. A pergunta que não quer calar é: vamos buscar isso? Ou vamos nos conformar como estamos? Eu quero ser um inconformado da presença de Deus. Quero buscar mais, buscar mais, buscar mais. Precisamos buscar mais. Quando eu busco mais, me concentro menos em mim. Quando eu busco mais, menos dói aquilo que meu próximo vem a fazer. Quando eu busco mais, as coisas externas parecem não importar. Quando eu busco mais, eu me concentro mais na glória e menos nessa terra que está tão caótica e que não oferece nada de bom. É isso que Deus tem para nós. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquele, verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja Ágape. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de buscar. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor.